Olá pessoal, meu nome é Vitória Ribeiro, eu sou membro projetista da Ingetop e vou estar ensinando para vocês a fazer uma planta de cobertura. Inicialmente vamos entender um pouquinho o que é uma planta de cobertura. Uma planta de cobertura ela é uma representação da projeção superior da edificação em um plano horizontal. Então é como se eu estivesse aqui, vamos dar uma olhada pela imagem, observando a minha edificação de um plano que está aqui, ó, acima. Então eu consigo ver a minha cobertura e os limites da minha edificação. É isso que a gente vai representar na planta de cobertura. O que eu vou ensinar para vocês é um modelo hoje a ser feito de um telhado exposto, que é como esse que vocês estão vendo, que na fachada da minha edificação eu consigo enxergar o sentido das águas do meu telhado. Então, assim, é diferente, por exemplo, do platibanda, que é um modelo de telhado no qual, pela fachada da minha edificação, eu não consigo enxergar como é que o meu telhado está sendo formado. Ele fica mais ou menos assim, ó, na parte interna. Deu para entender? Então, vamos aqui, ó, por exemplo, que eu vou ensinar para vocês. Vai ser um modelo bem simples, de apenas duas águas. Para quem não sabe o que são as águas do telhado, eu vou explicar um pouquinho. As águas do telhado é um conceito que diz respeito a quantas direções tem um telhado. Cada direção do telhado ela vai jogar a água da chuva que cai sobre ela para um lado diferente. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter duas águas, e elas aqui nesse meu exemplo estão sendo separadas por um outro elemento de telhado chamado de cumieira. O nome vem aí de cume, ou seja, é a parte mais elevada do meu telhado, e ele também vai estar dividindo aí as minhas águas, né, separando essas direções. Qual a primeira etapa para isso? Eu preciso ter a minha planta baixa formada. Eu vou fazer a seleção aqui da minha planta baixa e vou usar o comando copiar ou aqui na minha aba de coberturas, ou eu venho digitando meu comando. O de vocês aí, esse comando aqui, ó, copy. Mas, como a minha versão é português, é esse aqui, copiar. Ele pede para selecionar o ponto base para fazer a cópia e outro ponto base, eu deixei o meu outro ligado, tá? E o meu outro ponto base para ser fixada essa cópia. Vou clicar em ESC para sair do comando. A minha cópia da planta baixa já foi gerada. E agora o que eu vou precisar editar? Na planta de cobertura não é preciso representação dos cômodos da edificação, tá bom? E nem das peças do layout do que é representado aqui em planta baixa. Então eu posso remover, vou selecionando e removendo todos esses, todo o layout da casa. Se vocês estivessem com as cotas aí, vocês poderiam removê-las também, tá? É só selecionar e clicar em delete, mesmo processo. Podem também remover as portas e janelas. Então, vocês vão selecionando e clicando em delete para remover. Uma outra coisa que a gente vai precisar remover são essas linhas que demonstram a espessura da minha parede, porque o que me interessa na planta de cobertura é o limite externo da minha edificação. Então, são essas linhas aqui. Então, essas internas eu posso excluir. Seleciona e exclui. Todas essas linhas aqui vocês vão excluir e deixar só a linha mais externa. Quando vocês fizerem toda essa remoção, vai ficar parecida com essa aqui, tá vendo? Só que assim, o que facilita nosso trabalho? Ao invés de conectar uma linha com a outra aqui, vocês vão apagar essas linhas e fazer com que fique apenas uma linha demarcando o limite da minha edificação. Então, é só remove essas linhas que estão duplicadas e faz a conexão de uma com a outra, o mesmo processo. Vocês vão ficar aqui com essa representação, tá vendo? Cada limite da minha edificação é representado por uma única linha. Qual é o processo depois disso? Eu vou precisar fazer o limite do meu telhado, porque eu vou demonstrar a distância do beiral. Vou mostrar aqui para vocês na imagem para facilitar o entendimento. O que é o beiral? O beiral, ele é a última fileira de telhas que forma a aba do meu telhado. Então, seria essa distância aqui, ó, do limite externo da minha edificação até o limite do meu telhado. Isso é o beiral. E o beiral, ele constitui a parte avançada do telhado sobre o corpo da edificação. Então, como é que a gente vai representar isso?
Quando você fez seu levantamento cadastral, provavelmente vai estar aí no seu croquis a distância do limite da edificação até o limite do telhado. Então, que comando a gente vai usar para fazer isso? A gente vai utilizar o comando offset, que é o OFF. No meu caso aqui, eu vou usar o comando deslocamento, porque eu estou na versão português. Então, primeiro passo, seleciona a linha no qual você quer dar um certo deslocamento, coloca o comando. Depois, ele vai pedir para especificar o ponto base para você fazer essa distância. Selecione o ponto base, pode ser o meu, qualquer uma outra. Indica a direção, para cima ou para baixo, no caso a gente vai querer aqui, ó, para cima. E vocês vão indicar qual é a distância que vocês querem dar. Vamos dizer aqui que o meu beiral é de 50 centímetros, mas depende aí de quanto tá no seu croquis. Então, vamos aqui, ó, ponto 5. Clicar fora, a minha distância foi definida. Eu vou fazer isso com todas as demais dimensões. Galera, eu tô fazendo de um telhado muito simples, uniforme de 2 águas, mas dependendo de quantas águas e direções o seu telhado tem, isso vai mudar, tá bom? Vamos lá, qual é o primeiro processo? A gente precisa unir essas linhas aqui, né? Que comando a gente pode usar para isso? Cada pessoa faz de uma forma diferente no AutoCAD. Eu vou ensinar para vocês de 2 formas. Ou vocês clicam aqui, por exemplo, em uma das linhas, poderia ser essa horizontal ou essa vertical. Vocês vão clicar no último ponto, jogar esse ponto, ó, eu vou deixar o orto ligado, tá bom? Vale salientar isso. Jogar esse ponto aqui para o meu... para outra extremidade onde eu quero tratar ela como limite. E tá vendo essa linha verde aqui? Já indicou onde esse ponto deve estar para encontrar a próxima linha. Cliquei, pronto, eu sei que ela tá aqui. Ou você pode conectar já a outra aqui, ficou certinho, tá vendo? Ou vocês podem fazer de outra forma. Primeiro passo ainda é o mesmo. Eu clico aqui na minha extremidade, posiciono aqui sobre a outra linha, só coloco sobre, eu não dou nenhum clique. Viu que a linha verde foi formada, indicando a direção. Clico exatamente no ponto onde ela fica com a mesma direção dessa linha horizontal. E eu vou usar o comando extend, que é aquele comando de estender, né? Vocês colocam aí EXT, se a sua versão for inglês, eu vou usar esse comando aqui, ó, EST, que é esse comando de estender. E aí eu vou clicar em Enter, e quando eu colocar aqui, ó, sobre a minha linha que eu quero estender, ela já vai direto nesse limite que eu tenho. Então, assim, poderia jogar aqui direto, Vitória? Estender tudo? Pode. Aí, o que você faz depois? Clica nessa outra linha com função orto ligado. Então, ela já vai retinha aqui até o limite que você quer. E com a outra, você só puxa esse limite até a outra linha. Aí já está formado. Se você achasse mais fácil, pode fazer. Então, vou usar comando estender, para vocês aí ressalto novamente. Clicar em Enter, não esquece. Extend. Seleciono até aqui. Volto para fazer o contorno e o contorno do meu telhado ele já está formado. Ou seja, essa distância aqui que eu tenho, é como eu falo para vocês, é o beiral. Qual a próxima etapa depois de fazer isso? Galera, a próxima etapa depois de fazer isso é tirar esse limite da minha edificação. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu vou tirar isso aqui, tá? Mas aí vocês vão selecionar o limite da edificação e mover ele aqui, ó. Eu prefiro deixar a função orto ligado, porque vai facilitar a minha vida depois. Vou mover ele para fora. Qual o próximo passo aqui que eu vou fazer? Eu vou indicar onde está a minha cumieira. Então, assim, eu vou pegar a função linha e indicar onde está a minha cumieira. Eu vou deixar a minha cumieira aqui, ela representada exatamente no meio do meu telhado, tá? Varia de casa para casa, claro, mas aqui a gente vai usar como referência o meio mesmo, tá bom? Pronto, já está formado a cumieira. Agora qual é o próximo passo? Representar as telhas, porque aí a gente vai poder representar a partir disso o caimento das águas. Olha, para onde as águas elas estão caindo.
Só que assim, o que a gente vai usar para fazer esse caimento das águas? Um tipo de achura. Então vamos lá, ó. Vocês usam o comando aí, ó, no caso eu vou usar esse comando aqui, ó, achura, HAC. A achura que a gente vai usar é essa aqui, ó, ANSI 31. O angulação de 45 graus. Isso da angulação é porque, no meu caso aqui, para que a angulação ela fique assim, nesse sentido, né, na vertical. Mas aí depende de como a sua planta baixa ela tá formada, tá? De escala a gente vai colocar 1.4. E agora a gente vai selecionar onde a gente quer fazer nossa achura. Então é só clicar aqui dentro e clicar aqui na outra base. Vocês puderam observar que assim, agora eu já tenho o meu telhado formado. Tenho a minha linha, tenho a minha cumeira representada e as águas do meu telhado. Só que assim, quem olha essa planta de cobertura, ela não sabe para que direção o meu telhado, para que direção a minha água ela está inclinada. Então, assim, dá para subentender? Dá. Só que eu preciso indicar a inclinação. Então, eu uso um tipo de anotação, que é a anotação de inclinação de telhado. Eu vou pegar ele aqui, ó, no meu modelo. Esse é o nosso modelo que a gente tem. Então, eu vou selecionar selecionar o número de inclinação e utilizar o comando copy. Ele pede para me indicar o ponto base, eu vou estar selecionando. Vou desligar nesse momento a minha função orto. E vou estar colocando ele aqui, ó. Pronto. Coloquei a minha inclinação. Vitória, essa inclinação de 25% vale para todo telhado? Não. A inclinação ela muda do tipo de telha que você está usando. No nosso caso aqui é a telha colonial. Então, usualmente a telha colonial ela é colocada em uma inclinação de 25%. Mas aí, para cada tipo de telhado, por exemplo, fibrocimento, a inclinação é outra, tá? Eu vou aqui pegar... Deixa eu ver qual foi que eu indiquei agora. Indiquei esse telhado, a água tá caindo pra cá, agora a água vai estar caindo pra cima, né? Pra eu não precisar dar um rotate, eu vou pegar exatamente o que eu quero. Seleciono aqui novamente, dá um copy. Vou indicar o meu ponto base e vou puxar ela aqui para o meu telhado. Tem um lugar certo para colocar a indicação de inclinação do telhado? Gente, não tem um lugar definido, não. Mas a gente sempre tenta deixar assim, centralizado. Isso aqui nem tá muito centralizado, né? Vou mover aqui, ó. Seleciono os dois. Vai aqui nesse comando mover, ou então você coloca em MOV. E vou colocar um pouquinho mais abaixo. Deixa eu ligar o meu orto, porque eu gostei da direção que ele tá. Eu tento deixar ele assim aqui, ó, no meio do meu telhado, para que ele fique visível, digamos assim. Só que observe uma coisa, galera. A minha achura, ela tá cobrindo a minha indicação de inclinação. Isso não é ideal, tá? Poderia deixar assim? Poderia, mas isso não é o padrão Injetop de qualidade. Então, a gente vai remover essa achura daqui. Então, assim, o primeiro passo que a gente deveria ter feito é realmente colocar a indicação de para onde minha água está caindo e, em seguida, colocar a achura. Porque aí vai ter uma diferença, vocês vão observar agora. Eu excluí, selecionei, cliquei em Delete. Agora eu vou colocar minha achura de novo. Eu venho aqui, ó, comando Alt. Achura, comando achura. Agora eu deixo aqui, ó, ANSI 31, mesma coisa, tá tudo certinho. Angulação de 45 graus, 1.4. E vou clicar em um, clicar no outro. O que deu para reparar aqui? É que a minha achura ela não ficou sobreposta à minha anotação. Então, agora sim, ela está correta e está mais visível. Eu deixo minha planta bem mais legível, né? Pronto, tá feito isso aqui. O que eu vou trazer aqui para dentro da minha, digamos assim, da minha cobertura? A minha edificação. Vocês lembram que ela estava a 0,50? Então, como é que eu vou... A direção dela aqui, ela vai estar a mesma, porque é só deixar o orto ligado. Só que, em que posicionamento ela está aqui, vai ficar um pouco confuso. Então, eu vou fazer uma linha, fazer aqui um quadrado pequenininho de 0,50. 0,5, vocês lembram que o meu beiral era o 0,5? É exatamente por isso que eu vou fazer esse processo. Aí, vocês vão jogar para cima, 0,5.
e pro lado aqui, ó, ponto 5. Pronto. Tá vendo? Esse aqui, ó, esse vértice é exatamente onde eu tenho que colocar o limite da minha edificação, porque eu garanto que eu vou ter 50 centímetros de beiral para cima e 50 centímetros de beiral para o lado. Depende do beiral que você está usando, tá? Tô dando aqui um exemplo. Então, seleciona a sua edificação, vem aqui em mover, e vocês vão puxar. O horto tá ligado, vão puxar ela até coincidir com esse outro ponto aqui. Minha edificação já está dentro, eu posso excluir esse quadrado que eu usei como base. Não esqueçam de tirar, ó, tá vendo? Tem a linha aqui do quadrado que eu usei, não esqueçam de excluir, porque senão na plotagem sai com a espessura diferente, sai a espessura das duas linhas, tá? Pronto. Ah, terminei a minha planta de situação? Não, a gente está esquecendo de uma coisa extremamente importante, que são as leis. Toda vez que a gente está lidando com a planta, a gente precisa ter atenção quanto à espessura de cada linha. Então, assim, se eu estou com a planta baixa de primeiro pavimento, as linhas têm espessura, de segundo pavimento, a depender do que é representado, tem outra. Planta de cobertura também tem outra, porque isso depende de onde eu estou visualizando, de onde está o meu plano de visualização, ou meu plano de corte. Então, assim, como o meu plano é superior, o plano que eu estou visualizando aqui é superior à cobertura, nada é cortado. Então, eu não vou ter nenhuma lei de corte aqui. Tudo é visto. Então, assim, essa linha aqui, ó, essas linhas que identificam o limite do meu terreno, elas não são alvenaria cortada, como aqui está demonstrado. Ó. Se eu clicar na linha, alvenaria cortada, que era de planta baixa, ela é uma alvenaria vista. Então, ela é vista como? Ela é vista de uma forma bem mais baixa que a minha... Ela é vista a um plano bem inferior à minha cobertura. Então, eu vou usar uma alvenaria vista fina. Então, vocês podem selecionar aqui. Ó, seleciona todo o muro aí, o contorno do seu terreno e coloca alvenaria vista fina. Pronto, alvenaria vista fina já está ok. Qual é o próximo passo? O próximo passo é determinar as outras leias. Essa lei aqui de contorno do meu telhado, ele também não vai, eu fiz aqui de alvenaria cortada, porque eu dei offset, mas ele não é esse. Então, eu vou fazer aqui, ó, toda a seleção dessas linhas e vou estar trocando por uma linha de cobertura vista grossa, já que o meu plano está bem próximo desse contorno do meu telhado, né? Uma outra coisa, essa achura do telhado também também ela é de cobertura vista grossa. Só que assim, quando vocês selecionam no telhado, ela vem para essa aba. Vocês vão retornar aqui, ó. Ou quando vocês selecionam a achura, ela vem para essa aba, tá vendo? Selecionar de novo. Veio para essa aba, vocês vão botar aqui, ó, padrão. E clicar aqui para definir a lei. A lei que a gente vai definir é cobertura vista grossa. Definida essa lei, a gente precisa definir o contorno da edificação, é aquele limite da edificação. Esse limite da edificação é uma coisa importante, tá? Isso é de desenho técnico. Toda vez que eu estou analisando um plano e abaixo desse plano eu sei que existe algo, mas eu não consigo ver e eu quero representar, eu vou representar ele com a linha tracejada, que é uma linha de uma projeção inferior. Eu sei que ele existe, mas eu não estou vendo. Então, assim, eu vou selecionar todas essas linhas. Seleciona as linhas e troca aqui ela por... Cadê? Vou ensinar outro comando para vocês. Vou selecionar uma linha apenas e colocar como projeção inferior. Projeção inferior. Pronto. Que é aquela linha tracejada. Quando eu quero fazer com que outras linhas elas fiquem no mesmo formato ou com as mesmas características de outra linha, eu posso usar um comando. Primeiro eu vou clicar nessa linha, que é tipo assim, é como se fosse a minha linha base. É a linha que eu vou, meio que assim, entre aspas, transportar as minhas informações para outra linha. Vocês podem usar o comando MA, se a sua versão for em inglês. No meu caso aqui não é. Esse comando aqui, ó, PRO, para quem usa português. Esse comando aqui.
Então, eu vou selecionar esse comando e agora todas as minhas informações já foram copiadas. Depois disso, é só ir selecionando as linhas que eu quero deixar no mesmo formato da minha linha base, digamos assim. Então, aqui, ó, seleciono novamente, clico ESC e todas as minhas linhas aqui, ó, elas estão como projeção inferior agora. É uma outra forma de você estar fazendo isso. Tá finalizada a minha planta? Não, galera, não tá. Vocês podem observar aqui que a gente tem um norte, a gente tem onde vão ficar os meus planos de corte, tem a indicação. E agora eu preciso cotar a minha planta de cobertura. Como é que eu faço isso? Eu vou usar esse comando aqui, ó, de cota. E vou estar fazendo as minhas cotas. Vou cotar aqui, ó. Ele pede para selecionar primeiro a origem, já selecionei. Depois o segundo ponto aqui da espessura da minha parede. Selecionei e vou colocar ela aqui em cima, ó. Pronto. Eu quero continuar, a gente ensinou isso na capacitação, mas eu quero continuar fazendo as cotas. Ou você pode colocar um C, clicar um Enter e selecionar a cota de onde você deseja continuar. E aí você, ó, continua fazendo as cotas. O que eu vou cotar aqui, ó? O extremo do meu telhado, depois a distância até a minha edificação, ou seja, eu vou colocar a dimensão aí do meu beiral, faço a mesma coisa. Extremo da minha edificação, extremo do meu telhado e vou cotar aqui a parede. Clique em ESC e sair. Nunca esqueçam de colocar cota total, tá? Não adianta nada você ter uma parcial aqui e faltar a total, é incorreto, tá? Esse não é o padrão. A gente vai colocar aqui a cota, vem aqui de novo a cota e vamos colocar a cota total. Pronto. Outra coisa importante. Vocês não podem colocar ele aqui, ó, aqui em cima, tipo, para ficar distante das parciais. O ideal é que essas linhas aqui, elas estejam se tocando, para dar a ideia de que são uma só. Então, pronto, deixei ela ali, tá correto. Faço isso desse outro lado também, só que vou usar uma outra forma de continuar a cota diferente, que foi a mesma forma que a gente ensinou na capacitação para vocês. Então, clique em cotar, seleciono primeiro ponto, segundo ponto e seleciono a direção de distância em que eles vão estar. Vou colocar aqui. E agora, ao invés de clicar um C e dar um Enter, eu vou usar outro comando. Vou dar um ESC aqui. Venho aqui em, ó, para continuar dessa cota aqui. Vou vir aqui em anotação. E aqui eu vou ter esse comando aqui, ó, continuar. Deu para reparar qual é o símbolo também? Nada de ferramenta. Você clica aqui e ele já vai continuar de onde você tinha parado. Aí eu vou fazer a cota normalmente, ó. Limite do meu telhado, limite da minha edificação. Eu preciso cotar aqui essa dimensão da primeira. Galera, não é necessário. A gente está usando aqui como base o centro, mas não chega a ser necessário fazer isso não, tá bom? Podem cotar o dimensionamento inteiro do seu telhado. Em seguida aqui. Pronto. Finalizado isso, qual é o próximo passo? Cotar colocar a minha cota total, não é isso? Tenho aqui cota, seleciono toda a minha distância e nunca esqueça, ó, deixem elas se tocando. A ideia que tem que ficar é que são uma linha só. Pronto, feito isso, eu vou fazer isso nas 4 etapas. Vitórias são iguais, eu preciso fazer isso sim. Por padrão sim, tá, galera? Então, vai ficar mais ou menos assim o projeto de vocês, a planta de cobertura de vocês, todas as cotagens. E eu vou ensinar mais uma coisa aqui. Digamos que você acha que tenha ficado muito próximo as cotas da sua representação de planta. Você pode mover, ó. Seleciona aqui da direita para a esquerda as cotas. Deixa o orto ligado, vem aqui em mover e move até onde você acha que seria o ideal, digamos assim. Vou colocar um pouco mais para baixo. Pronto, as cotas estão movidas, está tudo ok, posso entregar meu trabalho, meu projeto está pronto? Não.
Vocês podem observar que quando vocês movem as cotas, as indicações de onde essas cotas são referenciadas, elas são movidas também, ó. Tá vendo esses pontinhos que ficam aparecendo? Vou selecionar ele para vocês, só para vocês verem. Eles são movidos, e isso polui a sua planta também. Então, vocês precisam fazer o que quando vocês movem as cotas? Voltar eles para os mesmos lugares, tá? Então, assim, ó, moveu, vai selecionar. Eu vou ter que selecionar de um por um mesmo, não tem outra forma de corrigir isso não, pessoal. Seleciona, não tá conseguindo ver. Faz a seleção e vai transportando de um a um, ó. Tem outra aqui, deu para ver? Pronto. De um a um. Vocês fazem isso com todos até a sua planta ficar sem esses pontinhos novamente. Pronto, finalizado isso, a nossa planta de cobertura ela está completa. Vou só explicar uma diferença para vocês que existe entre elas. Observem como é que está essa minha planta de cobertura aqui. Agora olhem outra que está aqui no nosso modelo da Injetop. Vocês podem observar que ela está um pouco diferente, né? Olha só, eu tenho um outro elemento aqui que se chama rufo, eu tenho uma espessura aqui no meio, eu tenho aqui, vamos olhar que lei é essa? Pela lei dá para descobrir também, alvenaria vista grossa, e eu tenho aqui as águas no meu telhado e elas estão indicadas para o centro. Como é que eu faço a leitura desse telhado? Galera, isso aqui é uma representação de um telhado platibanda, que é esse telhado aqui, ó. No qual eu consigo observar a espessura da parede da minha edificação. Eu consigo observar esse elemento aqui, que é o rufo. O que é o rufo? Vou explicar para vocês. O rufo, ele é um equipamento que serve para proteger as paredes expostas, evitando infiltrações. Então, assim, quando a água da chuva bater aqui, ela vai ser direcionada para a telha e não vai escorrer aqui, ó, pela parte de dentro da minha edificação. Eu vou ter o rufo e outro elemento que eu vou ter, esse aqui do meio, é a calha. Então, a água da chuva bate aqui, do rufo cai para a telha, da telha cai para a calha, e a calha, como vocês devem saber, é um equipamento que vai coletar a água da chuva, que cai sobre o telhado, e encaminhar para os coletores verticais, né? Então, esse modelo de telhado aqui, no qual eu consigo ver a espessura da minha edificação, é um modelo de telhado platibanda, que é diferente do modelo que eu apresentei para vocês, no qual o quê? Eu só represento a parte externa na minha parede, vocês só conseguem ver o limite e é possível ver a dimensão do beiral, né? Então aí é isso, bom trabalho.